vamos ver então o que é a regra dos 30 graus. A regra dos 30 graus, tal como a regra dos 180 graus, ou o eixo, também vos condiciona a posição, o sítio onde colocam a câmera para filmar. Mas deixem-me começar aqui com um bocadinho de história para vermos de onde é que isto começou e como é que foi utilizado. Logo no início do cinema, foi detectado o seguinte: quando vocês filmavam o mesmo espaço, com os mesmos atores, com a mesma iluminação, e de repente paravam a câmera e passados uns minutos voltavam a filmar, para o espectador, desde o parar da câmera até o voltar a filmar, era uma espécie de um salto no tempo, mas o espaço e o que se via no ecrã era tudo igual, desde que não houvesse alterações de luz nem de enquadramento, e a câmera tinha que estar num tripé. Então isso foi usado para, entre o momento da câmera parar e o momento da a câmera voltar a arrancar, poderem-se alterar, tirar e colocar coisas no cenário e usar aquilo como um truque de magia, certo? Portanto, no fundo, os filmes primitivos usavam este dispositivo e, em vez de o evitar, usavam-no ostensivamente para fazer esse tipo de valada mágica. E um dos exemplos da mágica era, por exemplo, num fotograma o mágico faz um abracadabra e tem uma mesa à frente, e no fotograma seguinte do filme voltaram a filmar o senhor mais ou menos no mesmo sítio. Cuidado que isto já passaram uns minutos, não é? Já tiveram que tirar a mesa e tudo isso. Colocam o ator mais ou menos na mesma posição, tiram-lhe a mesa e, para o espectador, quando ele vê o filme, parece que é por artes mágicas que a mesa desaparece do enquadramento. Outra forma deste tipo de cortes e de junção de imagens ser feito era para cortar a ação irrelevante do filme. Na Viagem à Lua, de um filme de 1902 de Georges Méliès, vocês virem um bocadinho do filme, está disponível no YouTube, veem que há imensos jump cuts dentro, no interior da cena, em que passa de um fotograma em que há um mágico a falar com este senhor neste sítio, com uma série de pessoas a assistir, e avança a ação um bocadinho mais à frente e recomeça a ação mais à frente, e todos eles se mexeram ligeiramente. A única coisa que se mantém é o cenário. Portanto, o que é que basicamente eles estão a fazer quando fazem este tipo de situação? Deixem-me só chegar aqui abaixo. No caso deles, do cinema primitivo, a câmera era só uma e estava num sítio e filmava um espaço e pessoas, parava-se a câmera, algumas das pessoas mexiam-se ou trocava-se qualquer coisa no espaço e a câmera voltava a gravar. E a colagem do último fotograma com o primeiro da nova gravação do novo plano provocava então esses saltos no tempo. Chama-se isso um jump cut, que é vocês colarem um plano com ele próprio, mas segundos à frente, minutos à frente. Ora bom, porquê que o jump cut não é uma coisa que vocês veem normalmente? Por causa da transparência. Portanto, transparência é um conceito que vem da continuidade, e a edição transparente é algo que pressupõe que o espectador não deve ver como é que o filme foi feito a nível de produção e de logística, e deve-se interessar apenas pela história e chamar-lhe a atenção, e no fundo ele ficar envolvido pela história sem estar a perceber que técnicas foram feitas para fazer o filme. Para não estarmos sempre a chamar a atenção do espectador para essas técnicas, foram entretanto inventadas algumas soluções para este problema. E uma das primeiras soluções que eu vos queria falar era o mudar da posição de câmara. Isto é, o Griffith neste filme, que era de Lone Operator, 1911, faz o seguinte: há uma senhora que está a escrever uma carta e ele quer
colar esta ação com qualquer coisa mais à frente, que já é o ela emitir a mensagem. Em vez de fazer um corte dela com ela própria, sempre deste ponto de vista, fazer o tal jump cut, porque a ação toda dela escrever a carta e fazer a emissão demorava minutos, o que é que ele fez? Mostra a rapariga, o próximo plano é um plano supostamente com a câmera aqui por cima a filmar o papel onde está o texto da mensagem que ela está a enviar, o espectador vê o texto e quando volta a rapariga ela já está a acabar de fazer a emissão lá via telegráfica da mensagem. Então o que é que ele fez? Ele utilizou um segundo plano em que mudou a posição da câmera e isto ficou no meio do corte do jump cut e disfarçou o jump cut da rapariga a usar aqui o aparelho do telégrafo. No fundo é fazer, neste caso, um insert, mas com a câmera numa posição diferente e com uma escala de plano diferente. Segunda situação que foi experimentada é de manter a câmera no mesmo sítio, mas alterar ou a distância focal da lente ou alterar a posição da lente. O que eu quero dizer com isto? O filme que utilizou pela primeira vez isto foi um filme do George Albert Smith, que se chamava Mary Jane Mishap, de 1903, em que em vez de ele fazer jump cuts nesta imagem da senhora de uma cozinheira num espaço de uma cozinha, ele colava com planos com uma escala de plano bastante mais fechada. Portanto, o ponto de vista até é parecido, mas a câmera aproximou-se imenso da pessoa. Então ele já não cola o plano geral com o mesmo plano geral 1 minuto à frente. O que ele faz é cola o plano geral com outro plano do mesmo ponto de vista, mas com uma escala completamente diferente. E aí o espectador já percebe que são dois planos diferentes e deixou de dar saltos à imagem, no fundo. Portanto, a regra dos 30 graus diz o seguinte: vocês podem ter várias câmaras a filmar um objeto, pode ser um edifício, pode ser uma pessoa, pode ser o que quer que seja, e o editor vai ter a seguinte capacidade, que é colar-vos um plano que vem da câmara número 1 com a imagem do plano que vem da câmara número 4. Também vos consegue colar o que vem da 4 com o 3, o 3 com o 1, o 1 com o 2, mas do 2 para o 3 ou do 3 para o 2, destes dois pontos de vista destas duas câmaras, o editor não vos pode colar estes dois planos. E isso porquê? Porque para o espectador é como se isto fosse sempre o mesmo ponto de vista, porque a câmera mal se mexe, e está a filmar o mesmo objeto com a mesma escala. Portanto, sempre que vocês colocarem várias câmaras a filmar o mesmo objeto, tenham atenção que, se houver posições de câmara muito próximas umas das outras em relação ao objeto que vocês estão a filmar, já sabem que na montagem não vão conseguir colar estes dois planos. Já vamos ver depois uma das exceções, que é esta que acabámos de ver anteriormente, que é: se estas duas câmaras, apesar de estarem muito próximas umas das outras, uma da outra, tiverem escalas de plano completamente diferentes, aí o editor já vos consegue fazer isto. Para isso, eu queria que vocês dessem uma vista de olhos aqui neste teledisco da Jennifer Lopez, porque é um bom exemplo de como é que com várias câmaras do mesmo ponto de vista se consegue colar as imagens. Outro caso é aqui também nestas crónicas digitais da Fernanda Melo. Eles têm várias câmaras a filmar uma pessoa a falar. Parece que a câmera está sempre no mesmo sítio, mas tem escalas diferentes. Não amenize o que é sério. Não tente transformar em linda história de amor este triste rascunho, escrito a duras penas, no qual a protagonista, há tempos, deixou de ser você. Um exemplo prático e uma cena célebre que vocês têm disso é
quando no Matrix, no primeiro episódio do Matrix, ele encontra pela primeira vez esta personagem, ele está junto a uma janela, o plano começa com o senhor de costas junto à janela em plano geral, e quando cola com ele, cola com o outro plano do mesmo ponto de vista, mas com uma escala já muito mais fechada. At last. Portanto, isto é possível fazer mesmo que a câmara esteja a infringir esta regra de estar a uma distância de menos de 30 graus da segunda câmara. E basicamente era isto que eu vos queria chamar a atenção para quando estão a fazer storyboards ou quando estão a planificar, nunca fazerem isto, nunca usem 2 pontos de vista iguais ou parecidos, e se usarem, a escala de plano tem que ser sempre completamente diferente.